De Repente Mãe, com Luana Borba. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso De Repente Mãe. Esse espaço em que a gente sempre abre aos domingos para falar sobre a nossa família, sobre os desafios que a gente enfrenta. E hoje o assunto está intimamente ligado a uma fase de descobertas, a adolescência. A Organização Mundial da Saúde diz que adolescente é quem tem entre 10 e 19 anos. Só que existem vários entendimentos, inclusive levando em consideração o contexto sociocultural. Aqui no Brasil, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz: a adolescente tem entre 12 e 18 anos. O fato é que é aquele momento de descobertas, de entender o que é a independência, de descobrir o que é o amor. Eu, por exemplo, já disse para todo mundo lá em casa que eu não estou preparada para essa tal de adolescência. Não consigo imaginar ainda o Vinícius chegando em casa dizendo: mãe, estou namorando. A Maria Cibele, que tem 1 ano e 7 meses, não sei nem como é que eu vou começar esse programa pensando nisso, gente. Mas e você aí de casa? Porque assim, a gente tem que se preparar psicologicamente, emocionalmente, e a gente tem que preparar os nossos filhos, né? Para que eles também tenham segurança para viver esse momento que é tão importante. A gente já passou por isso, a gente sabe que descoberta boa que é a adolescência, mas é importante informação e equilíbrio emocional. Eu estou ainda nessa busca. Você, não sei como é que tá, mas fica sempre atento às redes sociais, porque eu perguntei durante a semana como é que as mamães estão enfrentando esse início de adolescência e ouvi cada resposta. Eu vou compartilhar com você ao longo do nosso programa. Fique inclusive atento, a gente está com o QR Code aqui na tela, para que você possa ter acesso às nossas redes sociais. Me segue também o Borba Lua, que eu estou colocando sempre perguntas para você participar aqui do nosso De Repente Mãe. Mas hoje eu confesso para você que eu vou mais aprender do que qualquer outra coisa, porque a nossa convidada, ela tem experiência nesse assunto. A Josi, ela tem 38 anos e é a mãe do Matheus de 14 e do Levi de 3. Então, quer dizer, ela está vivendo aquela fase da infância, mas já da adolescência. Josi, vem para cá, que eu não sei como é que você está preparada para esse momento do mãe, tô namorando. Seja bem-vinda. Obrigada. Já chegou esse momento na tua casa? Já chegou. Os sinais existem. A gente não consegue ignorar, né? Mas já chegou oficial, mãe, tô namorando? Não, não, porque ele é bem centrado com as suas decisões e escolhas. Então ele disse que ainda não está namorando e não vai. Mas disse que eu vou saber quando for namorar. Vamos lá, começar por partes. Você começou a falar sobre esse tipo de assunto com ele com que idade? Sobre namoro em si, quando eu vi a mudança de comportamento dele. Primeira mudança. E qual foi? Tomar banho de manhã, filha. Não tem como. Meu Deus, eu passo isso com o Vinícius hoje, que 6 anos ele não quer tomar banho. Não, mas quando ele começar, ele vai tomar banho para a escola. Quando ele quiser impressionar alguém, ele vai tomar banho para a escola. Ele vai se importar de cortar o cabelo. Eu não sei o seu, menino, mas o meu. Eu não gosto de cortar cabelo, não gosto de tomar banho. Não. Aí ele começou a querer impressionar alguém. Ele quer cortar cabelo. Vinícius, não assista isso. Ele começa a tomar banho. Então, assim, dá pra ver. Você isso consegue... foi com que idade? Com 12. Nossa, novo, né? Com 12 anos. Eu pedi um sapato diferente. Ele não era, sabe aquela pessoa desprendida? Totalmente desprendido. Não tinha vaidade de nada. O que eu comprava estava super bem. Tudo que eu mandava usar estava ok. Com 12 anos. Mãe, você pode comprar o tênis específico assim? Mãe, será que dá pra gente comprar? Ele odiava ir no shopping comprar roupa. Mãe, será que dá pra gente ir no shopping comprar umas bermudas novas? Aí meu marido falou, é tem sinal. Coisa aí. Mas você já tinha falado em algum momento sobre relação, porque eu sou adepta do criança não namora. Mas tem famílias que aceitam um namorinho de criança, porque é bonitinho. Como é que era para vocês? Pra gente a criança não namora. Criança é criança, né? E aí, assim, a gente tem uma liberdade muito grande com os nossos filhos que a gente foi desenvolvendo, não tem uma cartilha. Você vai, é tentativa e erro. E a gente começou falando primeiro sobre sexualidade, sobre dúvidas que ele trazia. Uma coisa que a gente faz em casa, eu sempre falo isso, que você aprende isso na indústria, responda aos seus filhos como se fosse uma auditoria. De que maneira? Responde só o que ele te pergunta. Eu sofro desse mal, que eu quero contextualizar. Não faz isso. Imagina ser jornalista, não faz isso. Não faz. Tem um episódio do Matheus, eu até escrevi, que ele pegou um preservativo no supermercado e olhou e leu, já sabia ler, perto dos 8 anos. O que é isso? E aí meu marido, isso é preservativo ou camisinha?
acabou. Você não conta, acabou a resposta. Aí ele continuou lendo. Ué, mãe, mas pra que serve? Aí o meu marido respondeu, para proteger de doenças sexualmente transmissíveis ou para evitar filho. E ele queria um irmão nessa época. Papai, você não usa isso, né? Porque eu quero muito ter um irmão. E a Mas ele ficou nessa questão. Aí não acabou aí. Aí a gente no carrinho do supermercado pra comprar. Papai, mas onde vai isso? Aí o meu marido respondeu. Aí ele fez uma cara de nojo. Eu não vou colocar isso lá não, papai. Gente. E aí daí o meu marido falou, chegou a hora da gente explicar para ele o que é, com 8. Ontem eu entrevistei ele, porque eu pedi permissão dele para falar sobre ele aqui. E aí eu falei, e aí, Matheus, você lembra quando foi que a gente falou? E ele falou, não, foi com 8 anos. Eu falei, mas quando você teve noção do que de fato era sexo? Ele com 10. Que aí foi quando o meu marido viu as mudanças no corpo dele e viu que aquela fase da puberdade, masturbação, já estava perto de chegar. E aí começou a conversar com ele e explicou de fato como era, né? Essa é uma grande questão que eu tenho, imagino que muitas mães também devem passar por isso. Então a gente fez o seguinte, foi conversar com quem entende do assunto, procuramos uma psicóloga infantil para entendermos quando é que começam as paixões, os crushes, que horas a gente começa a falar sobre essa questão amorosa e sexual com os filhos. Para as crianças de 3 a 5 anos, o ideal é ensinar o nome das partes íntimas sempre com o nome correto e informar que ninguém deve tocá-las. Para as crianças de 6 a 9 anos, é importante falar sobre a diferença entre meninas e meninos e reforçar a ideia de consentimento. Para os pré-adolescentes de 10 a 12 anos, é importante falar sobre a puberdade, mudanças no corpo e noções de reprodução. A partir dos 13 anos, você já pode falar abertamente sobre sexo e principalmente sobre proteção. Com que idade começa a paixão? Normalmente na pré-adolescência, por volta dos 10 a 14 anos. É quando há um maior desenvolvimento emocional, social e também hormonal desse pré-adolescente. E durante essa fase é quando eles começam a idealizar parceiros românticos, né? E começam a aparecer os primeiros crushes. E é importante mesmo que a gente consiga olhar para essa situação de uma forma mais fria. Porque, gente, a informação transforma vidas, salva vidas, evita situações indesejadas. E aí a gente precisa falar de um assunto também que chama atenção, porque existem dados de uma pesquisa nacional de saúde escolar que foi realizada pelo IBGE e que mostrou o seguinte: 28,5% dos estudantes de 13 a 15 anos já tiveram relações sexuais. Esse é um estudo feito, inclusive, pelo Ministério da Saúde. E aí aponta que 14% de todos os nascimentos do Brasil são a partir de mães com menos de 19 anos. Essa pesquisa também disse que entre os nascidos vivos de adolescentes grávidas em 2020, a maior concentração estava na região norte, com mais de 21%. Então, esse é um assunto, sim, que a gente precisa falar aqui no nosso estado, aqui na nossa região, ainda mais. E assim, parece um tabu. É um tabu para muita gente. Para mim, eu não vejo necessariamente, falando de Luana, como um tabu, mas o meu ciúme de mãe talvez me atrapalhe. Mas é hora que a gente precisa parar e olhar essa situação friamente para conseguir orientar os nossos filhos. Você deu uma dica muito importante, Josi, de pense sempre que seu filho está ali auditando, responda o que ele perguntar. Agora, como é que foi para você orientar? Porque aí você vai além do que ele sabe. E a gente sabe também que hoje, com acesso muito fácil à internet, claro que essa garotada vai atrás de ver informações em outras fontes que muitas vezes não são seguras. Como foi que você conseguiu tratar essa situação? No meu contexto, eu sou privilegiada, porque moro com o pai dele, somos casados, né? Então, acaba que a gente divide essa responsabilidade. E ele, de homem para homem é mais fácil, de homem para homem, né? eu acredito que seja mais fácil. E o meu marido, assim como eu, tem esse vínculo com o nosso filho de liberdade, de conversar. Então, o Davi começou a olhar os sinais do Matheus. Então, a gente começou a falar de sexo aos 8 anos, de sexualidade, proteção. Aos 10, o Davi explicou para ele o que de fato era sexo. Algo engraçado é que ele mudou comigo quando ele soube o que era sexo, no sentido de ele já não mais entrava no nosso quarto sem bater na porta. Ele mudou, ele simplesmente ficou, até porque ele queria muito ter um irmão. Então, domingo à tarde, que a gente sempre dormia junto todo mundo, vou pro meu quarto, vocês podem ficar sozinhos. Ele já entendia mais as coisas. Ele já sabia o que é. Se ele queria ter um irmão. E aí o meu marido falou assim, vamos por partes. Com 10 anos ele explicou o que era o ato, como que acontecia,
procurou material, né? Material científico, naturalmente. E aí, com 12, foi que ele percebeu que tinha iniciado a masturbação, ele falou, agora é a hora de falar sério com ele. Tipo assim, a partir de agora, Matheus, se você fizer sexo com uma menina, ela vai engravidar. E aí meu marido foi mais incisivo de homem para homem, fez ele se sentir homem também, embora com 12 anos, né? E isso é muito importante, só que eu acredito que nem todas tenham o mesmo privilégio. Mas você acha que hoje ele é mais aberto para falar de uma menina que ele está gostando com você ou com o pai? Com os dois. Olha que legal. A gente conversa. Ontem eu conversei com ele sobre isso. Até porque, como eu te falei, pedi permissão dele para falar sobre ele aqui, né? Obrigada, Matheus, que é muito importante que a gente consiga trazer esse assunto para muitas famílias. E aí ele é claro comigo, assim, ele fala, mãe, eu não sei se eu vou ter coragem de te contar na hora que acontecer, mas eu vou te contar. Você vai saber, né? Porque tem a questão de quando ele vai sentir vontade e a menina vai permitir que seja. Eu sempre falo para ele, cara, espera o máximo que você puder. Você não está perdendo nada esperando. Você está ganhando tempo para ganhar experiência para fazer. Porém, assim, se acontecer antes do período ideal, que na minha concepção é maior de idade, você tem que contar pra gente. A gente tem que ter essa esperança, né? Por mais que a gente saiba que não vai demorar tanto, a gente tem essa esperança. Tem a questão de ter métodos contraceptivos, de prevenir doenças. O pai dele trabalha para o governo, então está sempre perto de muitas coisas dos órgãos, né? Esses dias ele esteve num hospital mais, né? Onde atendem as pessoas com AIDS e algumas doenças tropicais. E aí ele sempre passa isso para o Matheus. Matheus, eu estive em tal lugar, tem tantas pessoas jovens, tanta gente já contaminada com a AIDS, a gente sempre foca muito nas doenças. Que o meu marido sempre comenta, geralmente o homem está mais ligado, tipo, eu não vou fazer filho. E não é só isso. É principalmente doença. E aí eu tenho a força dos meus irmãos, que são tios próximos do meu filho, e que sempre fortalecem esse mesmo assunto. Matheus, eu não saio com a menina se eu não me proteger, porque eu tenho medo de doença. E a gente vai colocando isso na cabeça dele e torce para que dê certo. E para que ele lembre disso quando esse momento chegar. Mas ele é aberto, ele fala de tudo comigo, assim. Mas isso é sensacional que você colocou, que a gente sabe que não é a realidade de muitas famílias, não né? É. Mas ter essa aproximação com o pai, com os tios, outros homens que ele possa se espelhar também, isso é muito curioso. Agora, sabe o que é curioso da Josi? Porque, assim, ela tem 2 meninos. Eu nem sei como vou me preparar, porque eu tenho um menino e uma menina. Mas você meio que passa com isso com uma irmã mais nova, acompanhando esse processo de descoberta também. Como é que foi para você ver isso? Não era sua filha, mas deu para você ter um pouco de base do que é a diferença de menino e menina nesse processo? Ela é mais romântica, né? E aí eu finjo naturalidade para ela poder me contar as coisas e eu consegui protegê-la de alguma forma, né? Ela tá apaixonada agora, quando ela assistir isso ela vai me matar. Mas ela tá apaixonada e aí eu fico, não, me conta. E vou super dizendo para ela que tá tudo bem, morrendo de ciúme. E tentando orientar de alguma forma, mas ela já tem 19 anos, né? Então ela tá numa fase natural de namorar. Ela não namorou até agora, o que me deixa super mais tranquila. Porque teve um momento em que ela quis muito, ali com 15 anos, e que eu fui um pouco mais rígida. Porque eu acho que era muito mais perigoso para ela naquele momento. Mas ela falava mais com você do que com a mãe? Ela fala com a mãe dela, mas com 15 ela estava morando comigo, porque ela morava em Manaus e estudava. Então ela estava na minha casa. E aí meu filho e ela dizem que eu sou meio controladora. Eu digo que é proteção, porque eu olho o celular, eu olho o que eu tá também, eu não sou controladora não, nem eu ciumenta, eu só protejo. Coloco o WhatsApp no meu computador, porque você não sabe. Infelizmente, Luana, a internet é uma porta para o mundo que você não consegue controlar. Mesmo que tu tente, e eu tento, Matheus tem... Eu uso o aplicativo para controle de hora, eu uso o aplicativo para controle de aplicativos que ele vai usar, mas dá para burlar. Você acha que não dá? E na escola, com filhos de outras famílias, com outros entendimentos, que de repente não tem um acompanhamento como esse, vai pegar o celular de alguém, enfim. E a pornografia está aí. Infelizmente. Eu perguntei do Matheus ontem, falei, Matheus, você já viu pornografia? Ele falou, não, mas sim, muito natural, acreditei no que ele disse. Falei, tá, por que você não viu? Porque eu não quero ver, mãe, não me interessa. Ele é cristão, né? Ele não é uma coisa boa. Meu pai fala que não é bom. Mas isso que é legal, porque, na verdade, por mais que você tenha esperado determinada data, determinado período para começar a falar sobre isso, mas toda a construção de educação do teu filho começou lá na base, então isso vai também fortalecendo esse momento, né? É o que a gente espera. Mas a gente também foi conversar com uma ginecologista, porque, assim, a gente fala pelo nosso ponto de vista, mas é importante também que os jovens conversem com especialistas, porque às vezes é a oportunidade de fazer uma pergunta que não teve coragem de fazer em casa.
Então é importante que também a gente entenda o que é que um especialista pode dizer, pode colaborar nesse momento, ainda que a vida sexual não tenha iniciado para os adolescentes. Vamos ouvir. A marcação de uma consulta médica é extremamente recomendada. As meninas nós encaminhamos à médica ginecologista, os meninos geralmente ao médico urologista. Durante essa consulta nós temos a oportunidade de orientar, esclarecer, desmistificar alguns tabus. Eu costumo dizer que comunicação, informação é sempre a melhor prevenção. Imagina você, o seu adolescente, o seu filho se sentir seguro para dialogar com você com dúvidas sobre sexualidade, sobre planejamento familiar, sobre doenças sexualmente transmissíveis. O fato de haver diálogo, comunicação, não quer dizer de forma alguma que você está estimulando essa criança, esse adolescente, esse jovem a iniciar uma vida sexualmente ativa, por exemplo. Importante mesmo é você conquistar o seu filho, trazer ele a segurança de tirar dúvidas com você. Você de casa, me conte sinceramente, você que é mãe de adolescentes ou de crianças pequenas, tá preparada, você que é mãe, para ouvir de um marmanjo, e aí, sogrona? Gente, isso aconteceu na vida real. A Andréa contou pra gente pelas redes sociais, ela disse o pior foi ouvir o tal do "e aí, sogrona?". Mas tem tanta mensagem que eu acho que é curioso para a gente compartilhar. Olha, a Carolina diz assim: eu tento ser gentil e compreensiva, ao invés de punir. E aí o namoro ser escondido. Também, né? Porque o escondido é melhor, então é melhor a gente deixar logo tudo em cartas na mesa mesmo. A Shelly Pinto diz: eu primeiro fingi naturalidade, depois fui para o quarto, chorei muito, percebi que ele já era um homem. Eu acho que eu vou por esse caminho, viu, Shelly? A Samara disse: eu agi naturalmente, dizendo: ah, que legal, mas só Deus sabe como ficou meu coração, meu bebezão está namorando. Solidar disse: tem uma adolescente de 12 anos, Lu, e ela diz que nunca vai querer namorar. Minha amiga, ela está dizendo isso agora. Ela até fala que, ufa, fico leve. Ela está dizendo isso agora, a gente não pode se iludir, eu também estou nessa. A Mirley diz assim: eu tive calma, convidei a menina para um almoço e conversei. Falei o que eu permitia e o que eu aceitava. Isso é muito interessante, dizer o que as regras que você topa ali para um relacionamento. Agora tem uma pergunta que não quer calar. E se seu filho começa a namorar e ele pede um dia para a namorada dormir em casa? Ou para ele ir dormir na casa da namorada? O que a gente faz? Josi, já preparou o discurso para isso? Tem estratégia. Me conta, que estratégia é essa? Quando a gente mudou há pouco tempo para a casa que a gente está agora. Tem 3 quartos. E aí o meu marido falou: você vai separar as crianças? Eu disse: não. Deixa o quarto. Menina, eu errei, que eu me mudei de casa, botei cada um num quarto. Não, sabe por quê? Porque talvez esse momento chegue do Matheus: mãe, posso trocar de quarto? E eu acho que eu vou deixar ele trocar. Mas nesse momento eu deixo ele sempre com o irmão, porque aí eu acredito, eu me iludo de alguma maneira, de que ele vai achar que o quarto dele é aquele e ele não vai ter liberdade para mudar. Se ele pedir, eu vou dar, nunca vou oferecer. Porque se ele dorme com o irmão... Ah, entendi. Você não vai chegar a dizer, você quer mudar, mas se ele Agora, quando esse momento chegar, que eu espero que ele já seja adulto, a gente conversa muito sobre isso com ele, porque tem as responsabilidades legais também, dele ser menor de idade, a gente aceitar alguém lá em casa. Se ele já for maior de idade, eu pretendo deixar, porque eu tenho muito medo dele em outras casas, que você não sabe quem entra, quem sai, que família que é, não é julgando as outras famílias, mas até a tua nora vai chegar na tua vida em um momento que vai ter o dia 1, e esse dia 1, tu não sabe quem é o passado dela, ou da família dela, ou com que eles são envolvidos ou fazem. Então esse dia 1 eu prefiro que seja na minha casa, para a segurança deles, inclusive, né? E aí é claro que essas coisas vão mudando, eu acredito, com o passar dos anos, porque você, se for uma namorada de muito tempo, isso vai mudar. Mas eu, mesmo que me doa, e eu acho que vai doer, eu prefiro que ele vá para casa, que a namorada fique lá. Uma vez meu marido falou sobre isso em casa, né? Você já imaginou um dia você abrir a porta do quarto do Vinícius e vir uma menina lá de dentro, de manhã, sentar na mesa, tomar um café? Eu não consigo, porque ele é meu bebezinho ainda. Mas o teu tem 14, deve ter bebezinho, né? Você sente assim ainda?
Na verdade, Nunca vai passar, né? eu acho que eu criei o Matheus, até umas amigas falavam isso, você cria o Matheus como um mini adulto. Eu criei ele para ser independente. Ele é um menino muito altruísta, ele é muito forte, tem algumas atividades da vida dele que a gente já deixa ele gerenciar. Às vezes é fazer uma compra, às vezes tem que comprar uma coisa na escola, ele leva o cartão, ele mesmo compra, ele negocia, ajusta. Então, eu crio ele para isso. Então, hoje ele é meu amigão, assim, meu parceiro. Ele é um cara que, se a gente vai no mercado, ele se preocupa se eu estou carregando peso demais, sabe? Então, eu acho que eu também estou tentando enxergar ele como meu amigo, porque se eu for colocar ele no papel de bebezão, eu vou falhar em algum momento com ele, porque eu não vou deixar ele viver. E eu não gostaria. Mas você sabe, o Vini é muito meu parceiro. Eu até estava comentando sobre isso essa semana. Eu adoro fazer as aventuras com ele, sabe? Eu levo ele muito comigo para a rua para fazer as coisas. Às vezes, quando eu vou para uma reunião, se não tiver problema, eu levo ele, eu digo que ele é meu assessor. Ele vai, faz imagens, faz fotos, ele é super parceiro. Mas fica aquele sentimento lá no fundo, porque também a gente sabe que o primeiro amor do menino é a mãe e da menina é o pai. E de repente rolar essa... Não é uma substituição, porque é um outro momento, é um outro tipo de amor, é um outro tipo de sentimento, mas é você abrir um outro espaço que você ainda não tinha. E que não é seu. Esse é o ponto. Você acha que é, mas não é seu. Aí é que eu digo, mães, a gente precisa se preparar muito. Não é só pensar em como preparar os filhos, mas a gente se preparar também, porque rola esse sentimento de antes era tudo eu e agora não sou mais eu. Inclusive, a nossa produtora, diretora, editora, Stephanie, procurou uma psicóloga e ela fez uma pergunta para essa psicóloga que eu tenho certeza que ela fez para mim essa pergunta, não foi, Stephanie? Ela disse, Lua, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar de uma psicóloga sobre como é que ficam as mães ciumentas. Eu entendi a mensagem, Stephanie. Vamos ouvir o que a especialista disse. É importante a gente entender que você, mamãe, tem o seu espaço, assim como o namorado ou namorada dos seus filhos também vai ter o espaço deles. Então, o ciúme é algo muito característico dentro dessas relações que marca ali um período de transição, onde era só você e o seu filho, a sua filha, e agora entra uma terceira pessoa. Mas vale ressaltar que o ciúme, ele é o medo da perda do lugar. Então, quando a gente tem um lugar muito bem instituído na vida das pessoas, seja como mãe, seja como vó, como tia, como amiga, a gente simplesmente não tem medo de perder esse lugar por uma outra pessoa que está ocupando simplesmente o lugar dela, de namorada ou de namorado. Então, de qualquer forma, a comunicação, um diálogo aberto, objetivo e acolhedor é algo que faz total diferença nesse período de transição. Entendi, doutora. Foi para mim essa mensagem e é importante que a gente realmente ouça isso, sabe? E eu compartilho sem vergonha de falar para você que nos assiste agora desse sentimento que fica, porque eu acho que esse é o papel do De Repente Mãe. É a gente poder abrir esse espaço sem julgamentos, sem preconceitos, para falar desses dramas particulares que nós vivemos, porque é uma experiência universal com contextos individuais. Então, a gente precisa mesmo começar desde cedo, você que é mãe ainda de crianças, se preparar para quando esse momento chegar, né? Para que a gente consiga colocar as cartas na mesa, sem a gente passar por cima dos nossos sentimentos, a gente preparar os nossos sentimentos para isso, mas a gente poder trazer tranquilidade e segurança, acima de tudo, para os nossos pequenos. A gente estava comentando agora há pouco, Josi, sobre essa questão de que os filhos são das mães e as filhas são dos pais. E aí o Vini, por exemplo, às vezes diz assim, mãe, eu sou o seu marido. Aí eu tento desenhar para ele, tanto que eu fiz uma árvore genealógica para ele entender a função. Porque, por exemplo, ele achava que vó era só vó, não era minha mãe. Aí depois que eu fiz a árvore genealógica que ele entendeu qual é o papel de cada um na família. E aí às vezes ele diz para mim, mãe, eu sou seu marido. Aí eu, não, você é meu filho, o meu marido é o seu pai, que é meu marido, meu namorado. Rolou isso com você, dessa separação desses sentimentos? Estou vivendo pela segunda vez. Porque o Levi tem teve com o 3, Matheus, né? Tem esse momento em que você é a única aos olhos dele, você é a pessoa mais importante. E passou com o Matheus, ele compreendeu, e com o Levi estou vivendo de novo. O Levi fala assim, mãe, eu sou o seu marido. Levi, você não é meu marido. Não, mãe, você é. Mas por que, Levi, que você quer ser meu marido?
Porque eu quero ser o mais importante. Oh, meu Deus. Porque, assim, a gente tenta, pelo menos em casa, ter uma hierarquia. Até porque, assim, na fase da adolescência que a gente está experimentando pela primeira vez agora, é difícil. O filho, o homem, chega num momento, tem toda essa parte legal, engraçada, de tudo, mas tem uma parte em que ele está virando homem de verdade. E ele vai te enfrentar, por melhor criado que ele seja. Porque eu não acho que eu crio mal aos meus filhos. E o Matheus já me enfrentou. E nesse momento o pai dele tem um papel muito importante, que é colocar ele no lugar dele. E o meu marido já precisou fazer isso. Então o que eu faço? Eu dou a autonomia ao meu marido como o alfa da casa. Mesmo que ele não mande nada, né? Mas assim, os meus filhos a última palavra é sim, senhora? Meus filhos acham que é. Para que os meus filhos tenham um guia, assim, um norte masculino. E o Levi acha que o pai dele é o mais importante da casa. Porque se eu tiver que servir os 3, a prioridade é primeiro o papai. Então tem essa hierarquia. Então ele acha que ser o marido é o mais importante. Se tá certo, eu não sei, Luana, mas tá dando certo lá em casa. Porque o Matheus, quando me enfrentou, o pai dele chegou com ele e falou: você tá falando com quem dessa forma? É a minha esposa na minha casa. Você não vai falar assim com a minha esposa na minha casa. E quando for a sua esposa, se eu souber, você vai levar o seu do mesmo jeito. Porque mulher não trata assim. E acabou. Boa. Foi um santo remédio. Isso também é um assunto importante da gente trazer, porque a gente, infelizmente, vê a nossa sociedade adoecida em alguns aspectos, porque faltou, talvez, essa chamada de atenção na infância e na adolescência. Então, desde sempre, não é porque é mãe que eu preciso respeitar, é porque é mãe, porque é mulher, porque é uma outra pessoa que merece respeito. Então, isso também acaba sendo um ponto importante da gente trazer também nessa nossa conversa. Agora, a gente aproveitou para ouvir de uma outra mãe que os filhos já são mais velhos, então ela já tem mais experiência do que nós aqui sobre como é que é ouvir essa frase: mãe, tô namorando. Oi, Luana, tudo bem? Que tema, hein? Mãe, tô namorando. E aí? Eu sou mãe do Emerson Luiz Fernando. Um tem 19 anos, o outro tem 24 anos. E eu já passei por essa situação. Quando eles me disseram: mãe, tô namorando, nossa, senti aquele calafrio. Mas esse calafrio foram calafrios de: meu Deus, será que eu vou conseguir orientar eles corretamente nessa fase? Tive medos das decepções amorosas, uma gravidez ali fora de tempo, de eles não seguirem a minha orientação. E essas perguntas ficaram ali na minha cabeça por algum tempo, até que eu parei e pensei: eu já passei por essa fase e deu tudo certo. Deu tudo certo porque meus pais conversavam abertamente comigo e eu fui seguindo as orientações. E foi exatamente assim que eu fui com os meus filhos. Fui conversando, orientando para que eles entendessem como era um relacionamento, um namoro. Acima de tudo, que eles respeitassem as moças, né? E depois que eles seguissem a orientação direitinho ali, que fosse dada, que daria tudo certo. Eu acredito que o diálogo entre os pais e os filhos ainda é a melhor opção. Inclusive, eu quero aproveitar essa oportunidade para convidar você que nos acompanha, que quer contar a sua história, mas de repente não tem coragem de gravar um vídeo porque tem vergonha ou porque não quer expor alguém da sua família, no caso, seu filho, enfim. Você pode compartilhar sua história com a gente também. Você pode mandar para a gente, me autoriza que eu vou falar sobre o seu caso, ainda que eu não conte o seu nome, mas de repente o seu relato pode ser importantíssimo, porque pode ter famílias que vão se identificar com a sua história. Então, fica sempre ligado nas nossas redes sociais, @pod.derrepentemãe. Nós estamos em todas as redes sociais e @borbalua, que aí a gente consegue conversar pela internet, você me manda a sua história e a gente traz o seu depoimento aqui para o De Repente Mãe. O nosso De Repente Mãe é esse espaço gostoso para a gente falar sobre os desafios da maternidade. E um dos desafios muito importantes que a gente precisa manter no nosso raio de atenção é o resgate da mulher que existe antes de ser mãe, né? Então, por isso, eu quero fazer um convite muito especial para você que nos acompanha todos os domingos. A gente vai fazer uma edição do De Repente Mãe, que é um resgate dessa mulher que tem aí dentro. Porque nós, além de mães, somos mulheres. E aí eu convido você a participar de uma transformação com a gente. Você pode mandar um vídeo para a gente, pega o seu celular, pode ser em pé mesmo, manda um vídeo de até 2 minutos dizendo o seu nome, a sua idade, o seu endereço, onde você mora direitinho, quantos filhos você tem
E quem é essa mulher que você quer resgatar aí dentro? Manda esses detalhes e o melhor vídeo com a melhor resposta vai ser selecionado para que a gente pegue essa mãe e faça uma transformação. Cabelo, maquiagem, roupa, tudo. Então vamos trazer aqui para o nosso estúdio para a gente mostrar essa mãe resgatada. Porque, infelizmente, eu já ouvi de algumas mães, depois que a gente tem filho, a atenção fica 100% para as crianças. Nem compro mais uma roupa para mim. Que isso, mulher? Cadê a mulher que está aí dentro? Antes de ser mãe, você é mulher e a gente tem que resgatar isso. Vamos lá, então? Começando hoje, você pode mandar o seu vídeo para a gente, que a gente ainda nessa temporada vai fazer a grande transformação. Manda o seu vídeo, participa, que eu quero ver você aqui no nosso estúdio do De Repente Mãe. Hoje nós estamos falando sobre Mãe, tô namorando. Gente, é um desafio para as mães de adolescentes. A Josi tem um filho com 14 anos, que está quase nessa fase, já começou a demonstrar aí interesse, e aí já começa a requerer uma atenção a mais dos pais. Mas aí, Josi, tem uma questão que para mim ainda é uma linha muito tênue. Eu não cheguei nessa fase, então ainda fico me perguntando como fazer, que é a questão da privacidade. Porque até mesmo o ECA diz pra gente, né? O ECA prevê privacidade aos adolescentes, mas por quê? O objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente é prevenir que adolescentes sejam submetidos a tratamentos vexatórios, violentos, constrangedores e aterrorizantes. É assim que o ECA fala. Então manter privacidade para proteção. E aí dentro de casa, qual é o limite de privacidade que você consegue garantir para o Matheus de 14? Sobre o ECA, o Matheus já citou para mim várias vezes. Nossa, vou dar informação mesmo, né? Não, eu não vou me surpreender se o Matheus fizer direito. Mas, enfim, eu acho que a privacidade... Foi o que eu expliquei para ele. A privacidade do ECA é como eu tenho que te proteger para o mundo para que você não passe por tudo isso. Exatamente. Aqui dentro de casa é outra conversa. Então, assim, o Matheus, ele tem liberdades, ele tem... Inclusive, rede social, ele só veio ter este ano, agora, finalzinho de 2024. Pediu para ter um Instagram, eu deixei ele ter, porque eu segurei o máximo, mas você pode ter, desde que eu tenha acesso a tudo. E se eu descobrir que ele criou alguma conta que eu desconheça, aí ele vai ficar de castigo, que aí vai ser ficar sem tudo isso. Uhum. Então, a privacidade, tem a privacidade física, que ele tem ali privacidade no momento do banho, privacidade no quarto para se trocar, eu não invado esse momento em que ele precisa ter essa privacidade pessoal, mas tudo que ele faz da porta de fora para casa, eu preciso ter todos os acessos, ou pelo menos tentar monitorar. Então, eu tenho os e-mails e senhas, eu tenho as contas de jogos que ele já joga online, ou o meu marido faz isso, né? Porque eu não tenho nada de videogames online, meu marido entende e monitora essas contas. Eu monitoro o Instagram e o WhatsApp. Então, eu tenho o WhatsApp dele no meu computador. Mãe tem sexto sentido, confia sempre. Quando é aquele estalo assim, vai no celular do seu filho, mas assim, não desespera. Vai com calma e lê, não sai lendo e perguntando para ele. Porque aí também você perde a sua intimidade com seu filho. Você vai com calma, lê, digere e vai. Esse é o meu medo de, às vezes, acabar passando por essa linha que eu digo que para mim é muito tênue ainda e perder essa confiança. E, de repente, ele se fechar e não contar mais as coisas. É delicado isso, né? Eu sempre compartilho com o Davi. Quando eu vejo alguma coisa... O Davi é seu esposo. Meu marido, isso, desculpa. Quando eu vejo alguma coisa que... Porque tu vai sentir... Se tu é ciumento, é muito pior, porque tu vai ler as coisas no grupo que fulano tá afim de fulano tá afim de você. E aí você já dá borboleta no estômago, por mais que você esteja super preparado. E aí eu vou lá com meu marido e fala, não faz, não pergunta, porque ele vai se constranger. E aí eu tenho essa ajuda. Para quem não tem, com certeza vai ser mais difícil. Você que tem, sempre compartilha com o teu marido, porque ele já passou por essa fase. E com menina, com a minha irmã, por exemplo, foi mais fácil criar esse vínculo. Com menino, eu sempre pergunto do Davi. A gente também tem uma fala importante da psicóloga infantil para tentar mensurar qual é o limite que a gente pode dar para esse sentimento que a gente tem de privacidade. A privacidade ela é muito importante para o desenvolvimento e a identidade dos seus filhos. Porém, é sempre importante lembrar que é preciso impor limites para a sua própria segurança. Para crianças até 10 anos, é importante sempre uma supervisão constante e sem privacidade total. Já para os pré-adolescentes e adolescentes já precisam de um pouco de privacidade, principalmente em seu quarto e em seus pensamentos.
Porém, para as redes sociais e uso de internet, é sempre importante ter um diálogo muito aberto com o seu filho e estabelecer um limite. Gente, a gente sabe que para cada família vai ser uma experiência diferente. O que a gente quer com todo esse nosso papo que nós tentamos trazer de uma forma mais descontraída é trazer informação mesmo para você, né? Porque, infelizmente, a gente vê um número grande de adolescentes muito novas tendo filhos, então a gente precisa orientar os nossos meninos e as nossas meninas, manter as vacinações em dia. Então, tem gente que ainda tem tabus com vacinas como de HPV, por exemplo. É importante buscar informação com médicos, com pessoas que você confie, porque a informação, ela consegue, de fato, transformar. E esse é o objetivo que a gente tem aqui no De Repente Mãe, né? Trazer não só relatos, mas trazer informação que possa ajudar você e a sua família. Josi, a gente já se encaminha aqui para o fim. Que dica você poderia dar, então, de uma forma geral, para as mães se prepararem? Conversar abertamente de que maneira a gente consegue preparar esse terreno para, na hora que chegar o momento da paixão, do amor e das descobertas, a gente conseguir fazer parte desse momento dos nossos filhos de uma forma saudável. Luana, eu acredito que você precisa se aproximar, criar um meio de fazer ele confiar em você para compartilhar essas dúvidas. Com o meu filho Matheus, eu conto as minhas histórias passadas, pelo menos aquilo que eu acredito que ele deve saber. Pergunto sempre para ele como ele se sente, de que maneira eu posso ajudar. Sempre pergunto se ele já amou alguém, ele já teve interesse, ele já confessou isso para mim, mas disse que não era o momento de namorar. E tenho liberdade para ele perguntar o que quiser de mim e pratico a não mentira. Aquilo que eu te falei, responde como se fosse uma auditoria, isso serve para qualquer pergunta. E aquilo que você não puder responder, diga para ele, não é o momento de você saber. Se eu conseguir uma maneira fácil de te explicar, eu vou te explicar, senão você vai ter que esperar até o seu momento. Então, não minta para o seu filho e deixe ele sentir que tem liberdade. E essa liberdade só você pode dar, não se fecha. Mãe, quando foi seu primeiro beijo? Eu contei para ele como foi. Mãe, a senhora perdeu a virgindade com quantos anos? Mãe, como foi a primeira vez com meu pai para vocês namorarem? Perguntas que vão surgindo em determinadas idades, geralmente começa ali pelos 8 anos, e não se isente de responder. Responda as perguntas, mesmo que seja curta. Só não deixe ele no vácuo. Essa é a dica. Stephanie diz para mim, encerra esse programa antes que você enfate. Gente, olha, Vinícius tem 6 anos, Maria Cibele tem 1 ano e 7 meses. Mas eu digo que esse programa, para mim, é uma grande terapia, porque está me preparando também para muitas situações, sabe? E eu espero que você de casa realmente tenha conseguido absorver tudo isso. Gente, essa tarefa não é fácil, mas se nós somos as mães dos nossos filhos, é porque nós somos as melhores opções para os nossos filhos. Josi, obrigada por compartilhar a sua experiência. Estou muito feliz a gente se reencontrar depois de tanto tempo e poder compartilhar esse novo momento com filhos e sobre as nossas histórias. Obrigada por compartilhar. Eu que agradeço. Fico feliz, acompanhei tudo que você viveu nos últimos anos e foi uma honra. Quando eu descobri que era com você, foi mais perfeito ainda. Obrigada. Muito feliz. Para você de casa, um ótimo fim de semana. Converse com seus filhos. De repente, aproveita esse tema de hoje para puxar uma conversa. Daqui a pouquinho vai estar disponível também esse episódio no YouTube. Então, assiste com o seu filho ou pede para o seu filho assistir. Enfim, usa como desculpa para começar essa conversa em casa. Que a gente tenha te ajudado de alguma forma. Já está no YouTube, hein? De Repente Mãe, procura a gente nas redes sociais. Grande beijo, até semana que vem. Você assistiu De Repente Mãe com Luana Borba.